sou assessora da Invest Smarts. Nós estamos aqui na Expert, 2022, e eu estou aqui com o Luiz Nunes, da Forbes. E eu convidei ele para esse bate-papo porque eu queria, na verdade, assim, como ele é um grande gestor, que atua aí no mercado de ações, entende muito sobre a gestão macro, o cenário macroeconômico, não só nacional, mas mundial, é muito importante para o trabalho dele, assim como para o mercado financeiro. Então eu queria, na verdade, fazer esse bate-papo para poder, assim, entender um pouco sobre esse cenário que a gente está vivendo agora, qual que é a sua perspectiva, sua projeção para os próximos meses, já que a gente está aí no ano de volatilidade, a gente está num momento um pouco tenso. E ontem nós tivemos aí uma palestra com Paulo de Guedes. Hoje de manhã nós já tivemos uma outra com Laurence Summers, que foi muito bacana. Eu não sei se você teve a oportunidade de escutar. Eu queria muito sua opinião em relação ao cenário como um todo. Tudo bem. Obrigado pelo convite, Camila. Obrigado pessoal da Invest Smart, que é um parceirão da Forbes, A gente é uma gestora de ações, mas a gente faz um investimento um pouquinho diferente, que é um investimento mais top-down, então assim, de cima para baixo. Então, a gente começa no cenário político macroeconômico e vem descendo até chegar aos setores e, por fim, as ações. Então, assim, é matéria-prima do nosso trabalho tentar entender o que está acontecendo no mundo e não está muito simples, Então, acho bacana a gente começar entendendo o que está acontecendo no mundo na parte externa, que o Brasil acaba sendo uma pequena ilha ali só nesse mar todo da economia. E, sem dúvida, a gente está passando por um momento muito diferente, muito novo, que pode ser uma transição secular, A gente passou aí nos últimos 15, quase 20 anos com taxas baixíssimas de inflação e, consequentemente, de juros no mundo todo. Isso aí foi muito bom para a Bolsa Mundial e para o dólar também. Acho que isso aí a gente viu que muita gente mandou dinheiro para fora, comprou bolsa, isso deu certo aí por 15, quase 20 anos, e isso aí pode ter sido exaurido, Começou desde a impressão maciça de dinheiro lá em 2008, depois da crise subprime, passando por todos os problemas que aconteciam, eles imprimiam mais dinheiro. E parece que esse remédio aí acabou virando um pouco contra, Você teve, obviamente, um movimento inflacionário que foi, sem dúvida nenhuma, agravado pela pandemia e agora a guerra também, No fim das contas, quando um país está com um momento de recessão, qualquer problema, ele acaba tendo uma desaceleração. Mas qualquer país do mundo, você nunca consegue ficar sem a comida e sem o transporte, E você acaba pressionando muito a produção de commodities. Então, assim, a gente, falando do mundo, a gente acha que vai ter um período longo aí mais inflacionário, o dólar um pouco mais fraco e a gente tendo uma alteração do que foi a Bolsa Americana batendo a Bolsa Brasileira aí nos últimos 10 anos. A gente pode ver agora uma inversão desse ciclo, não só da brasileira, mas, acima de tudo, todos os países que exportam commodities. Então, eu acho que todos esses países são conhecidos como os mercados emergentes, ou mesmo os BRICS, enfim, que o Brasil é o grande capitão desse grupo, Comida nada mais é do que a solidificação de sol, água e terra, E o Brasil é um país muito privilegiado. Isso, desde a quarta série a gente ouve que o Brasil é o celeiro do mundo. Sim. E isso aí pode ser benéfico. Cada vez mais verdade, Então a pauta de exportação brasileira basicamente é commodities, Então as soft commodities, que são as commodities mais ligadas ao setor agropecuário, a gente tem visto elas se desempenharem muito bem. As hard commodities também, que seriam os minério, óleo. Então a gente também tem visto, por exemplo, a Petrobras está tradando praticamente 2 vezes lucro. A gente nunca viu isso, então é um cenário muito bom para a Bolsa Brasileira. E a gente está vendo já o dólar perder valor. Muita gente tende a comparar o dólar com o índice do dólar, o DXY, o DXY. Mas o DXY é feito basicamente por euro, ien, então que são países que não têm exportação de commodities. A gente está vendo enfraquecimento do dólar em relação aos países que são os exportadores, que são os novos, acho que é a nova menina dos olhos do mercado. Então, eu acredito num mercado muito positivo para o Brasil. Sem dúvida, a gente já está muito perto do ciclo de alta de juros, Ontem teve mais uma alta, talvez tenha mais uma ou zero, Mas já não faz muita diferença, já está super alta e a gente já está vendo a curva longa cair. E isso mostra que a gente provavelmente está com uma inflação mais controlada e o Brasil foi um país, acho que melhor lidou da parte econômica com a pandemia. E inflação para a gente já é assim, vamos dizer assim, já não nos assusta mais.
Eu acho que a gente já fez topo, tá? Acho que muito provavelmente a gente já tenha feito topo, mas tem uma diferença mais importante ainda, Camila, que é o seguinte: a gente sabe viver com inflação, né? O país desenvolvido não está acostumado com isso, então a gente acaba se desempenhando melhor, aumentando a produtividade, assim, fazendo o que o brasileiro faz de melhor, que é sobrevivendo ali. Então a gente acredita realmente que o dólar pode se fortalecer, né? O real contra o dólar pode se fortalecer, a Bolsa Brasileira pode estar dando uma oportunidade que daqui a anos a gente vai olhar para trás e falar, pô, realmente era um momento bem especial. Mas o Brasil esse ano tem uma coisinha que muda um pouco, né? Que são as eleições. Eu acho que as eleições sempre trazem volatilidade. Eu acredito particularmente que, independentemente do resultado, pelo menos um ano de governo não vai fazer muita diferença. Depois a gente vê depois. Mas acho que é muito positivo, isso vai tirar da frente essa insegurança, essa incerteza. E por isso que eu acho que os ativos de risco brasileiro tendem a performar bem aí nos próximos semestres, com o Brasil sendo um grande vencedor aí no mundo e a eleição saindo da frente, a gente conseguindo ter um cenário um pouco mais claro. Então, assim, a gente está super positivo, a gente está abrindo o fundo para fazer uma captação extra, realmente porque a gente vê que infinitas oportunidades de investimento. Sim, ô Luiz, mesmo a gente, né, eu concordo muito com você quando a gente fala que o Brasil hoje, nesse momento, nós somos privilegiados, principalmente quando a gente fala de grãos. Tava na hora, né? Hã? Tava na hora de chegar a nossa vez, né? Sim, nossa, sem dúvidas. Mas a gente também está vendo também um cenário econômico preocupante em relação aos Estados Unidos. Por quê? A gente teve aí, né, nesses 2 últimos anos, a taxa de juros americanas, ela está maior do que o previsto para os próximos 10 anos. Quando a gente pega a história, né, econômica, o que aconteceu nas últimas décadas, quando aconteceu isso, foi recessão. Então, assim, a gente tem falado muito que essa recessão, como se a gente não conseguisse evitar ela. Ela, pelo visto, né, já está acontecendo. Não vai ser um processo transitório rápido. Tem algumas coisas para acontecer para a gente sair dessa recessão. Você acredita que mesmo com essa recessão, nós somos privilegiados em relação à parte de grãos, né? Nós podemos ainda ter uma inflação nessa parte de grãos e de combustível, porque a gente pode falar assim que grãos e combustível é o que... É a alimentação e o transporte. Justamente. É a pauta, é o que a gente tem que estar de olho, né, nos próximos meses, nos próximos anos. Você acha que a gente vai continuar com a inflação nesses 2 itens? Eu acho bem possível, tá? Porque, como eu te disse, mesmo que os Estados Unidos entrem em recessão, que é algo que já numericamente já está acontecendo, né? Você não tem o que fazer. A parte de alimentação e transporte você tem que continuar usando. Obviamente você consegue cortar um pouquinho aqui e ali, mas não faz tanta diferença. Já na parte de serviços, né, que os Estados Unidos é uma economia muito focada em serviços, acho que isso aí pode bater. Mesmo a nossa matéria-prima para construção, os minérios, né, todos os tipos de minério, isso aí pode ter uma redução também, mas a parte de alimentação e principalmente transporte não tem muito o que fazer. E hoje em dia a gente tem visto, né, acho que tudo quando está no começo tem uma série de atritos, e essa pauta ESG que é tão importante, eu acho que aconteceram alguns excessos. Você não pode mais abrir um novo buraco para pegar minério, você não pode plantar mais, enfim, a fronteira de plantio brasileira ela é praticamente estática e assim, as pessoas continuam nascendo, né? Então o mundo continua aumentando a demanda por comida. Então acho que isso aí vai continuar pressionando o preço de grãos, né? Que acho que você gostou de salientar, e a parte de petróleo também não tem muito o que fazer, a gente não tem muito para onde correr e provavelmente vai continuar pressionado o preço sim. Sim, e em relação ao dólar, né, a gente vê que ele pode perder um pouco a força, mas você também acredita que o dólar, ele continua sendo uma moeda forte, considerando aí uma recessão, considerando aí, né, vamos dizer assim, pensando na economia global, o dólar, ele continua sendo a moeda forte? Eu não sei se forte, mas sem dúvida a moeda global, tá? Então, assim, eu acredito que ele vai ter uma depreciação, né? Vai enfraquecer um pouco, mas vai continuar sendo a moeda de troca global, mesmo com a guerra agora que a Rússia conseguiu, né, quebrar um monopólio de comercialização de energia no dólar, né? O que assim, a gente cresceu ouvindo a palavra petrodólares, né? Então, isso foi quebrado, mas para você tirar a hegemonia do dólar, assim, demoraria muito, teria que acontecer muita coisa. Então, eu não tenho dúvidas que o dólar vai continuar por um bom tempo sendo a moeda de reserva global, mas com uma força um pouco menor.
Ótimo. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Em relação ao PIB, mesmo, né, assim, diante dessa recessão, a gente está vendo aí a questão da inflação, a gente acredita que mesmo tendo mais uma alta, ficando no 0 a 0, começa a perder uma força. Mas a gente preocupa muito também com a questão do PIB. Você acredita que o PIB ele pode começar a subir? Agora você vê um crescimento ou não? Porque assim, né, a gente viu que o PIB dos Estados Unidos, por exemplo, ele cresceu muito. Então, assim, essa inflação também pode ser devido a isso, né? Não tem como, às vezes, a gente conseguir escapar. O que você acredita em relação ao PIB brasileiro? Eu acho que a gente, mudando, só olhando um pouquinho diferente, tem o PIB nominal, né? O crescimento do PIB nominal é real. Para quem está ouvindo, né? O PIB nominal é o que cresce, inclusive, com a inflação, e o PIB real é o que cresce acima da inflação. Então, o Brasil tem se mostrado assim, um destaque, né? O herói Paulo Guedes falou aqui ontem, né? Na plenária. E todo mundo está revisando os crescimentos do Brasil, mesmo num ano pós-pandemia. Eu acho que a gente tende aí a continuar melhorando. Não vamos esperar PIBs chineses, né? PIB de 10, mas eu acho que PIBs positivos, eu acho que isso vai acontecer sim, acho que tem poucas dúvidas. E o Brasil vem melhorando. Então a gente tem que torcer para que esse caminho que está, falando obviamente da parte econômica, que está dando tão certo, que ele continue. E uma coisa também que você falou aí, que eu lembrei que eu acho muito, muito válido, não, assim, é muito válido e eu acho que o principal é saber o que fazer nesse momento. E parece que tanto o Banco Central, né, americano, como o nosso governo também, eles estão, assim, você vê que eles estão preparados no sentido de estarem dispostos a fazer o que for preciso, né? Então, assim, eu consigo ver isso como uma coisa muito positiva, né? A gente viu ontem o Paulo Guedes aí falando, não só otimista, mas a gente percebe que tem políticas, né, tributárias muito bem estruturadas, né, que tem acontecido, tem muita coisa ainda para poder acontecer na agenda. A gente acredita que isso aí vai dar um resultado bacana também. Então, a gente vê que o governo, ele também está preparado e disposto a fazer algumas coisas também. Você acredita que isso pode acontecer, assim, a de fato acontecer a curto prazo? Pode ser uma coisa que pode ser um pouco mais demorada? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Eu acho que tanto a unidade monetária brasileira, americana, tem agido. A brasileira tem mais espaço para agir, não à toa, a gente acho que está muito próximo de concluir o ciclo de aperto de juros, ou que sabe já tem até concluído. A americana tem muito menos espaço, né? Acho que a dívida é muito grande, entrando em recessão. Então, pela primeira vez, talvez a gente esteja no momento que o Banco Central brasileiro está numa posição mais confortável que o Banco Central americano, mas o Banco Central americano vem fazendo tudo direito há décadas, né? Então, eu acho muito ruim você duvidar no primeiro momento que você tem. Mas hoje em dia eu prefiro a atuação do Banco Central brasileiro. Acho que a gente tem mais espaço, acho que as contas públicas estão melhores no Brasil, então acho que ambos estão comprometidos, mas o trabalho brasileiro tem mais espaço. E outra coisa, quando a gente fala de economia, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que tudo é possível. Sem dúvida. Tudo é possível, né? Por mais que a gente vê as pessoas aí preocupadas em relação, né, pelo fato da economia americana, ela ser o termômetro, né, da economia mundial, mas eu acredito que tudo é possível. É difícil, é diferente de probabilidade, né? A gente não sabe, não consegue medir algumas coisas, mas eu acredito que tudo é possível. E dito isso, eu entendi seu ponto. Acima de tudo, a economia é uma ciência humana, né? Uma ciência não exata. Então, a gente, assim, estava começando a ter um aperto monetário nos Estados Unidos em 2020, e aí veio a pandemia e meio que resolveu a inflação lá para eles, né? Então, realmente, acho que é isso que faz a nossa profissão tão mágica, né? Você vê o que está acontecendo ali e conseguir atuar. Conseguir atuar. Então, acho é isso que faz tão legal e faz todo mundo ser tão interessado no que a gente faz. O brasileiro está cada vez mais interessado no mercado financeiro, no investimento, que para a gente é ótimo. Cada pessoa que investe na bolsa ou ações ou qualquer coisa fica mais atento em relação a como que o Banco Central, por exemplo, está se portando, como os políticos estão se portando. A gente ganha novos fiscais. Então, eu acho que isso faz da nossa tarefa, né, tão mágica, e por isso que é tão bom, e por isso que existe uma feira desse tamanho. Sim. E por isso que a gente gosta tanto do que a gente faz. Não, sem dúvidas. E assim, eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeita, porque quando assim, 2020 para cá, a gente percebeu um aumento, né, do número de pessoas na bolsa, do número de pessoas investindo.
o número de pessoas assim preocupadas com a educação financeira, que é uma coisa que tem aumentado muito. E assim, pela primeira vez, depois de muitos anos, a gente consegue ver também que o Brasil parece que está à frente. Isso. Né? A gente está indo na contramão do que está acontecendo com os Estados Unidos. Então a gente fala assim, poxa vida, é agora. Né? Então eu vejo que nós estamos tendo uma grande oportunidade nas mãos. O brasileiro, né, como sempre, sabe como sair das situações. A gente viu que o desemprego aumentou, mas o número de pessoas autônomas trabalhando aumentou muito, o que está favorecendo também o nosso PIB também. Eu também acredito muito que a gente tem muito o que colher de tudo isso. Luiz, eu queria muito te agradecer, tá, por esse bate-papo. Foi ótimo. Eu espero a gente ter mais oportunidade de discutir um pouco mais sobre o mercado, de falar um pouco mais também sobre a parte de ações também, que é um tema que a gente tem discutido muito e que as pessoas, assim, sempre o investidor, o cliente está perguntando, e aí, né, o que fazer de bolsa? Eu queria só que você deixasse a sua palavra final para a gente poder encerrar esse momento. Primeiramente, obrigado pelo convite, foi um prazer. E eu queria usar esse gancho para, acima de tudo, agradecer o trabalho de vocês, que, assim, acho que a maioria das gestoras não teria a menor capacidade de ter o contato com o cliente, então vocês filtram a nossa linguagem, vocês ajudam na educação financeira de todos os investidores. Então, assim, muito obrigado mesmo pela parceria e por ser um pedaço tão importante da nossa gestora. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Obrigado.